Fascista, fascista! Cuba, Cuba, Venezuela! Oi, girinos! Então, o vídeo de hoje é um pouco desabafo, é um pouco reflexão, mas que vem me atormentando muito esses últimos dias, então, vou falar um pouco sobre. A questão é que, assim, a gente vive num extremismo muito grande e quem tem uma opinião ponderada, leia-se, entender pontos positivos e negativos de cada proposta, de cada ação, de cada coisa. Isso eu tô falando principalmente na política, mas não é só na política, tá na vida mesmo. Você conseguir ponderar as coisas, quem faz isso é visto como sem opinião, é visto como em cima do muro, é visto como falta de caráter, é visto como várias coisas, entende? Porque a gente vive nesse extremismo, sabe? 100% ou 0%. Não é mais 880, agora é 0 ou 100, entendeu? 0%, 100%. Mas assim, toda essa questão, assim, minha frustração e tal, começou quando eu comecei a falar da reforma da Previdência com grupos diferentes, sabe? Mas assim, tinha uma votação lá que tinha me enviado e tudo, de você falar se você era totalmente contra a reforma da Previdência, se você era totalmente a favor, ou se você era parcialmente contra, se você era parcialmente a favor e tal. E aí estavam fazendo uma campanha, assim, de tipo, vamos colocar todo mundo que é totalmente contra, não sei o que, não. E aí eu coloquei que eu não era totalmente contra, porque eu acho que tem coisas que são legais, tem coisas que não são legais, e a gente tem que começar a discutir o que é essencial, o que não é essencial, o que é legal, o que não é legal, sabe? E eu fui muito atacado, assim, porque as pessoas estão acostumadas se você não é totalmente contra, significa que você apoia esse governo, significa que você apoia esse presidente, significa que você, sabe, não enxerga os privilégios dos bancos, sabe? Que significa um monte de coisa e, tipo, não é verdade, sabe? Foi esse comentário que eu fiz e eu fui acusado de tantas coisas que sem nada a ver. E aí eu comecei a ficar muito frustrado, porque eu tenho muitos argumentos sobre esse assunto, eu tenho eu tinha muita coisa para falar sobre esse assunto, que foi um assunto que eu acompanhei muito, mas eu não consegui. Eu não consegui falar porque tudo que eu falava era meio que distorcido, eu tirava conclusões, porque as pessoas estão acostumadas com isso. Se você não tem a mesma opinião que eu, você é da parte da população que é burra. É assim que funciona, sabe? E eu não tô nem querendo... Eu dei um exemplo aqui, mas eu não tô defendendo nenhum dos dois. Esquerda, direita, sabe? Lula, Bolsonaro, ou Haddad, sei lá, sabe? PT versus PSL. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que a gente fica tão viciado nessa dualidade, torcida de futebol, essas coisas que, tipo, se você não é um, você é outro, que a gente não consegue enxergar as coisas boas e as coisas ruins, que é o que realmente fortalece o debate, fortalece as decisões, sabe? Porque, assim, na minha visão, aqui no Brasil, na população brasileira, que é uma população que se importa muito com as outras pessoas, no geral, é uma população que, sabe, tem uma empatia forte, comparando assim com outros países e tudo mais, a gente tem muitas qualidades, né? Só que parece que as pessoas se esquecem disso, sabe? Eu acho que, num geral, claro que tem pessoas ruins, tem pessoas que só querem o mal, tem pessoas que só pensam nelas, tem pessoas que, tem um monte de defeitos. Mas a grande maioria brasileira quer o melhor para todo mundo, quer o melhor para o país, pelo menos eu acredito nisso. E só que a gente fica viciado nessa coisa, sabe? Como é que 50% da população tem opinião em que tudo que o governo faz está certo, por exemplo, e 50%, entre aspas, entre muitas aspas, coloca que tudo que o governo faz está errado, sabe? Não é possível que 50% então tá certo, os outros 50% são totalmente burros e não conseguem enxergar nada, sabe? A única opção que eu enxergo todo mundo tá enganado. Todo mundo não consegue enxergar as coisas boas e ruins de todas as questões, sabe? As pessoas não estão conseguindo dialogar, as pessoas não estão conseguindo trocar ideias, as pessoas não estão conseguindo enxergar o outro lado, sabe? E isso é muito frustrante, porque quando você começa a tentar entender e estudar e acompanhar e tudo, às vezes você não consegue dialogar. Claro que tem grupos que tem uma discussão, que tem uma, sabe, que tem essa troca e é legal, mas a grande esmagadora maioria me frustra. E é essa questão exatamente de se você enxerga coisas boas e ruins numa mesma coisa, você não tem opinião, você tá em cima do muro, você não consegue se posicionar, você não tem caráter, você, sabe, libriano.
Tem um aspas libriano, né, disso. O libriano, que é o que todo mundo fala que não consegue decidir, que não tem decisão, que não sabe o que fazer com as coisas porque vê um lado e vê o outro e tudo mais, na verdade é considerado o da justiça, exatamente porque ele consegue enxergar os dois lados. Nessa discussão aí da Previdência que eu tava tendo, teve 2 casos, por exemplo, de que eu falei assim, por exemplo, eu tava começando a falar e aí eu falei que eu acho justo o tempo de contribuição em alguns casos. E a minha continuação seria falar um pouco, por exemplo, das coisas militares, que tem muitos privilégios, e eu não acho que tem que ter tantos privilégios assim. Eu acho que tem que ser diferente pela forma como é construído. Mas, né, não seja dessa forma. Então, eu também acho que tem que aumentar o tempo de contribuição, por exemplo, quando você tem um índice de sobrevida muito maior. Mas, enfim, eu fui cortado, não consigo continuar tudo isso que eu tô falando, porque eu fui acusado de ser muito insensível, que eu quero que os pobres morram trabalhando, sabe? Esse comecinho de, tipo, sou a favor do aumento do tempo de contribuição em alguns casos, virou, tipo, você é insensível, você quer que o pobre morra, sabe? E não era isso. Outra coisa que eu comecei a falar é que a atração de empresas para o Brasil, que é uma coisa que não está acontecendo, pode ser uma coisa boa porque vai, né, gerar empregos e tal, e a gente não é uma população que gosta muito de confiar em pequenos negócios, né? A gente gosta das marcas e tudo. Então, para você precisa antes ter um movimento da população de se apoiar, porque senão a gente não consegue desenvolver o próprio negócio do Brasil. Só que eu também não consegui concluir esse raciocínio, porque quando eu comecei a falar das grandes empresas que precisavam vir para a geração de empregos instantâneo, que é o que a gente precisa agora com esse monte de desemprego, fui cortado e falei que eu apoiava os grandes empresários, as grandes riquezas e a diferença entre os ricos e pobres, desigualdade social e várias coisas, sabe? Então, assim, isso me frustrou muito, sabe? Mas eu consigo também enxergar o outro ponto, sabe? Quando você fala, se você começasse a desenvolver talvez num grupo que fosse de extrema direita ou apoiadores, né, cegos e tudo mais, também ia acontecer de eu chegar e falar, tipo, que a gente precisa ter um pouco de distribuição de renda e tal, para diminuir a desigualdade, porque o pobre gasta dinheiro, faz o giro da economia, nananana. Mas aí quando você fala, tipo, a palavra pobre, a pessoa já fica, tipo, não, mas você é defensor dos pobres e que bolsa carência e não sei o quê, e se você quer que distribui dinheiro, então você quer socialismo, e aí Cuba, e sabe? E nananã, e tipo... Entendeu? Eu sou a pessoa a xingar os dois lados. Sempre que você consegue ver coisas boas e ruins numa mesma proposta, numa mesma coisa e tudo mais, as pessoas te apertam, porque o que mais tem é tipo gente que discorda totalmente e concorda totalmente, não existe diálogo, só existe acusações. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar assim, é esquerdista, e é Venezuela e Cuba, vai pra lá porque é comunista e não sei o que, né? E também vai ter gente que vai chegar pra mim e vai falar, como você não consegue enxergar os defeitos do governo Bolsonaro, que ele é preconceituoso, que não sei o que, você é fascista, sabe? Sei que vai ter. Enfim, vamos acalmar os ânimos aqui, vamos acalmar um pouco e pensar que assim, a gente só vai conseguir mudar as coisas quando a gente começar a dialogar, trocar ideias com que a gente discorda, não apontar o dedo sem entender o que a pessoa está querendo dizer, sabe? Não julgar logo de cara e sim ouvir, tentar dialogar, tentar mostrar os seus argumentos se você tem muitos. Então, né, tudo isso pra gente conseguir mudar enquanto sociedade. Porque a política, as ações, o que a gente vê no Congresso é simplesmente um reflexo do que o Brasil é, de como as pessoas pensam, de como elas são politizadas ou não. Mas é isso. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem precisa compartilhar, com quem é muito extremista também, com quem não é muito extremista, mas passa pelas mesmas coisas. E é isso. Tchau! Mas a coisa que me impressiona muito são essas pessoas, tipo, como elas conseguem ser tão arrogantes de achar que elas estão sempre certas e que elas sabem mais que todo mundo. E às vezes nem estuda, nem se informa, não sabe de economia, não sabe de nada, leu nos mesmos lugares, nas mesmas fontes e mesmo assim acha que sabe mais que todo mundo, julga o outro, sabe?